Boa noite, amigos e amigas internauta. Vamos começar a nossa quarta aula do nosso curso sobre tributação com a professora Marilene Teixeira. E para não perder muito tempo, ela já está aqui a postos, né? Para começar a nossa aula de hoje, depois da centésima live. Boa noite, Marilene Teixeira. Como é que você está? Oi, boa noite, Hélio. Tudo bem? Boa noite a todos que nos acompanham. Deixa eu voltar aqui. Hoje é a nossa quarta aula, certo? Certo. Vamos lá. Você recebeu aí Sim. o, o folder, Slide? o O slide? slide, o Sim. slide. Olha, eu tô com fundo aqui, eu tô no Caribe agora. Deixa eu colocar um fundo menos vexatório. Aqui o fundo. Meio numa construção, numa obra antiga. Isso. Mari, tá aí. Ó, e vai devagar que na aula passada eu me perdi todinho de novo, viu? Quando você ir lá pra Ah, frente, você. bom, então tá. Então eu vou bem lentamente e aí já, ó, então podemos já estamos no ar? Já estamos no ar e estamos já com a aula 4, reforma tributária. Isso. Então ali, a primeira, o segundo slide, né? O primeiro é só a Uhum. apresentação. O segundo slide que vai falar do que a gente vai tratar hoje, né? Então, deixa eu já adiantar para vocês. Esse é o nosso penúltimo encontro, né? Mas é o último encontro comigo, porque na próxima sexta, quem vai, vamos dizer, encerrar, né, esse nosso mini curso vai ser o professor Eduardo Fagnani, que vai falar sobre qual é a reforma tributária que precisamos, né? Qual é a reforma tributária justa e que possa contribuir para corrigir os desequilíbrios tributários que geram desigualdades e pobreza. Mas hoje nós vamos falar basicamente dois projetos que estão em tramitação no Congresso, tá? Esse é o nosso objetivo. Agora sim, eu já adianto vocês que é uma matéria bem complexa, tá? Ela é difícil de entendimento porque você está alterando legislação. Então não se preocupem com os detalhes. Tem coisa que eu vou passar muito rapidamente, porque o objetivo, na verdade, é dar um panorama geral, uma ideia geral. Esses dois projetos, principalmente, eles estão em discussão no Congresso e eles podem sofrer alterações. É possível que talvez esses possam ser substituídos por um outro projeto. Tem uma larga discussão ainda para se fazer. Eu vou, no final, sinalizar para isso. Tem outros dois projetos que entraram em discussão no Congresso. Pode ser que eles ganhem prioridade em relação a esse. Enfim, nós estamos vivendo uma conjuntura muito difícil, muito complexa e, portanto, não dá para afirmar com absoluta segurança que esses projetos, embora já tenham tramitado dentro do Congresso, eles sejam os projetos que de fato vão para a discussão em plenário. Então, só para alertá-los sobre isso, tá? Então, isso foi a minha, vamos dizer, fala inicial, só para situar o tema. E a gente vai para o terceiro slide, Hélio, que fala então do o número, né, desses projetos. Então, por que é PEC? Porque é projeto de emenda constitucional. Toda vez que você altera algum aspecto da Constituição, você chama de PEC e não de projeto de lei. Uhum. Tá? Projeto de lei exige maioria simples. A PEC, ela exige um quórum mais qualificado no Congresso. Então, se a PEC começa a circular na Câmara dos Deputados, ela precisa de 2/3 de votação para ser aprovado. Aí ela vai para o Senado também precisa de quórum qualificado. E se o Senado alterar algum aspecto, volta para a Câmara. Da mesma forma, se o projeto começa a ser analisado no Senado,
Ele é votado no Senado, volta para a Câmara, e se tiver alguma alteração, depois volta para o Senado de novo, tá? Então, de acordo com a Associação Nacional dos funcionários, procuradores da Receita Federal, né, que se organiza em torno da ANFIP, atualmente há 2 propostas sobre reforma tributária que merecem mais atenção no Congresso, que é a PEC 45, que ela é de 2019, e a PEC 110, que é de 2020. Eu omiti o nome dos deputados e dos partidos que apresentaram esses projetos, que achei desnecessário. Mas se vocês tiverem curiosidade, é só fazer uma consulta rápida no Google ou no próprio Congresso Nacional. O Congresso Nacional, que é a Câmara e o Senado. Então, as 2 propostas, elas na verdade, propõem a criação de um imposto único, tá? Aqui, alguns chamam de IVA, Imposto sobre Valor Agregado, mas no projeto vai se chamar IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, tá? Então, as medidas, elas unificam os impostos atuais, mas elas não reduzem os percentuais de alíquotas, ou seja, as 2 propostas, elas não alteram o caráter regressivo da tributação no Brasil hoje. Elas simplificam, né, tudo numa única alíquota para facilitar a sua arrecadação, mas objetivamente elas não reduzem os percentuais das alíquotas, ou seja, elas praticamente mantêm as alíquotas atuais. Ou seja, mesmo que você concentre em um único imposto, que pode ser federal ou estadual, isso a gente já vai falar disso, ela não reduz substantivamente, não reduz a carga tributária que, ao final, o consumidor acaba pagando quando ele adquire um bem ou serviço. Então, seguindo ali na transparência, né, na apresentação, aí você tem as PECs, então, a 45 e a 110, vocês percebem que elas são do mesmo ano, né? Elas foram apresentadas ano passado. Elas unificam tributos, então, tributo vira um só, mas somam tudo num que seria um IVA, né? É um Imposto de Valor Agregado para manter a atual carga tributária. Em contrapartida, existe uma outra PEC, que é de número 128, que a gente vai falar rapidamente dela no final, que promove mudanças no sentido de reduzir os impostos sobre o consumo e aumentar a tributação sobre renda e lucros. Além disso, tem uma outra proposta apresentada pelos partidos de oposição ao governo, dentre eles o PDT, que contém vários pontos defendidos pelo grupo da reforma tributária solidária, para tornar o sistema mais justo, como defende a ANFIP, né? Que é a Associação Nacional dos Procuradores na Receita Federal, tá? Os auditores da Receita Federal. Inclusive, essa proposta, vamos dizer, mais que defende uma reforma tributária mais solidária, eu não vou tratar dela, porque é justamente o tema que vai ser tratado pelo Faiani na sexta-feira. Senão eu vou deixar ele sem assunto, né? Então vamos lá. Seguindo, então, na transparência, Hélio. Então, em ambas as proposições, tanto a 45 como a 110, né, essas 2 PECs, então, a partir de agora, nós vamos falar só da 45 e da 110, tá? A alteração do sistema tributário nacional tem como principal objetivo a simplificação e a racionalização da tributação sobre a produção de bens e serviços. Inclusive, eles propõem, a forma como eles propõem, eles permitem que uma série de, às vezes, de tributos que foge o próprio controle do Estado e do município, ICMS e ISS, que é do município, e ICMS do Estado, possa ser melhor apreendido
através desse imposto único, né? Então, nesse sentido, ambas as PECs propõem a extinção de uma série de tributos, tá? E consolidam esse, então, em apenas um deles. O imposto sobre bens e serviços, que eles chamam de IBS, né, nos moldes dos impostos sobre valor agregado, que são cobrados em vários países desenvolvidos. Então, é muito comum, por exemplo, você chega em um determinado país que adota só o imposto ao valor agregado, aí quando você compra alguma coisa, adquire um serviço, aparece lá destacado o IVA. E aí eles propõem também um imposto específico sobre bens e serviços, que eles chamam de imposto seletivo. Ele é um imposto especial de consumo. Vou dar 2 exemplos. Imposto sobre bebidas e sobre fumo, cigarro, que eles consideram como imposto seletivo. Por quê? Porque eles consideram que esses 2 produtos, né, eles causam mal à saúde. Então, eles podem ser aplicado um imposto diferenciado, que seria o imposto seletivo, ou seja, uma carga tributária maior para esses serviços, esses produtos, né? Então, se chama isso de impostos especiais de consumo. Então, seguindo, né, na nossa transparência, embora eles tenham em comum, né, os 2 projetos, que a base de incidência vai ser sobre o IBS, o Imposto Único, e esse imposto seletivo, mas eles têm muitos pontos que se diferenciam. Então, é sobre isso que nós vamos tratar agora, lá na sequência, quando começa justamente tratar da diferença entre a PEC 110 e a PEC 45, lá a competência tributária do IBS. Então, vamos lá. Primeiro, em relação à competência tributária. Na PEC 110, a competência seria do Estado, seria um tributo estadual, enquanto que a PEC 45 seria um tributo federal. Então, como é que a 110 trata, então, a competência? Seria instituído por intermédio, né, do Congresso Nacional, com poder de iniciativa reservado, ou seja, cabe o Congresso delega, basicamente, representantes dos estados e municípios, né, e também para uma comissão mista de senadores e deputados federais, a competência para definir como que vai ser esses tributos, como eles vão ser organizados, tá? Já na PEC 45, essa competência é do governo federal. Então, ele é um tributo federal, tá? Então, ele é definido no âmbito federal. E o PEC seria um tributo definido no âmbito estadual. Claro que aí depois a gente vai ver na frente que tem toda uma repartição que é garantida do o que vai para o governo federal, o que vai para o governo estadual e o que vai para os municípios, tá? Aí seguindo lá no número de tributos substituídos, então, por esse imposto de bens e serviços. Na PEC 110, eles propõem que sejam substituídos 9 tributos: IPI, IOF, PIS, PASEP, COFINS, o CID, aquele para os combustíveis, né? Salário, educação, ICMS e ISS. Então, na PEC 110, destes 9 tributos, pessoal, 7 são de competência do governo federal, da União, e 2 são dos estados e municípios, como o ICMS é do estado e o ISS é do município. Tá? A PEC 45, por sua vez, ela propõe substituir 5 tributos, que seriam o IPI, o PIS, o COFINS, o ICMS e o ISS.
A PEC 45 propõe, então, substituir 3 tributos federais e 2 estaduais. Comum em relação à PEC 110 e a 45 é que os tributos municipais e estaduais são os mesmos e o que muda é, no caso, os tributos federais, que uma propõe substituir 7 e outra propõe substituir 3. Como que se dá seguindo, então, Hélio, a determinação da alíquota desse novo imposto, né, desse novo tributo aí, o IBS? Pela 110, seria lei complementar, tá, que fixaria as alíquotas do imposto. O que é lei complementar, gente? É quando você, por exemplo, regula você aprova uma lei, mas você tem leis complementares que depois precisam ser apresentadas e aprovadas para regulamentar aspectos específicos dessa lei. Então, a alíquota, então, ela seria definida por lei complementar, havendo o quê? Uma alíquota padrão. Tá? Então, a partir dessa alíquota padrão, poderão ser fixadas, vejam bem, alíquotas diferenciadas em relação ao padrão, para determinados bens e serviços. Então, por exemplo, automóvel teria uma alíquota, arroz teria uma outra alíquota, o celular, compra celular, teria uma outra alíquota, o que você paga, por exemplo, no pãozinho, teria uma outra alíquota. Portanto, a alíquota pode diferir dependendo do bem ou serviço, mas é aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. Tá? Então, só que isso teria ainda que ser definido em lei complementar segundo a PEC 110. Na PEC 45, cada ente federativo fixa uma parcela da alíquota total do imposto por meio de lei ordinária. Então, pode ser federal, estadual ou distrital, né? Que seria o que eles chamam de uma subalíquota. Assim, todos os bens e serviços destinados a determinado município ou estado seriam taxados por uma mesma alíquota, mas a tributação aí já não seria uniforme em todo o território nacional, pois cada município ou cada estado pode fixar uma alíquota diferenciada. Então, a diferença da 110 para 45 é 45 remete para o estado ou município fixar uma alíquota diferenciada. Já na PEC 110, ela define uniformemente uma única alíquota para território nacional. Concessão de benefícios fiscais. Isso foi, inclusive, motivo de que a gente chama de guerra fiscal, né? Porque os estados concediam, os municípios concediam, por exemplo, benefícios fiscais, isenção, para atrair investimento, atrair empresas. Pela PEC 110, ela autoriza a concessão de benefícios fiscais por lei complementar nas operações, por exemplo, como alimentos, inclusive os destinados ao consumo animal, como medicamentos, transporte público, coletivo, de passageiro, urbano, de caráter urbano, bens do ativo mobilizado, saneamento básico, bens do ativo mobilizado, gente, equipamentos, tá? Saneamento básico, educação infantil, ensino fundamental, médio. Então, ela permite, por lei complementar, a concessão de benefícios fiscais para esse tipo de destinação. Já na PEC 45, que é na próxima slide, não permite a concessão de benefício fiscal. Ambos os textos prevêem a possibilidade de devolução do imposto recolhido para contribuintes de baixa renda, nos termos também de uma lei complementar. Por exemplo, a PEC 45 tem até uma proposta de devolução tributária para as famílias mais pobres, em que o imposto pago seria devolvido através do mecanismo de transferência de renda. Mas aí, por exemplo, é como se uma pessoa
Então, gente, precisa de toda uma regulamentação para isso. Então, você poderia, bom, mas como é que vai definir para quem devolver? Bom, pode ser para as pessoas que estão no cadastro único, que recebem Bolsa Família. Isso tudo teria que ser regulamentado. Então, essas pessoas, elas pagariam, né, pela aquisição do bem, do serviço, o imposto, mas elas provavelmente teriam que declarar através do mecanismo que teria que ser criado, que elas pagaram esse determinado valor, né, de imposto, e aí elas receberiam isso através do mecanismo de transferência de renda, né? Ou seja, elas receberiam o valor relativo, né, ao pagamento do imposto seria devolvido a elas. Mas, enfim, isso não dá para fazer maiores conjecturas, porque é dessa forma que aparece na PEC 45 e depende de uma lei complementar, caso o projeto, né? A gente está falando ainda de projeto, de emenda constitucional, caso o projeto seja aprovado, tá? Então, nós estamos falando ainda só de possibilidades. Não tem absolutamente nada de definitivo em relação a isso. Bom, seguindo lá na apresentação, como é que seria a partilha da arrecadação desse imposto? Pela PEC 110, a partilha, o produto, né, da arrecadação do imposto seria partilhado entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, segundo um método previsto nas regras constitucionais que estariam descritas no texto constitucional proposto na emenda, né? Então, você teria, como você está prevendo que não vai haver mudança vamos dizer, distribuição da carga tributária, então aquilo que compete ao ente federativo, aquilo que compete à União, aquilo que compete aos municípios, vai seguir sendo como é realizado hoje. Então, depois de feita a arrecadação, o repasse da cota parte para o Estado, para o município ou para o governo federal respeitará, seguirá, conforme a PEC 110, as mesmas regras atuais, tá? Então, se hoje a arrecadação total, o governo federal fica com 50% de tudo isso, ele continuará com os 50%. E se os outros 50%, 20% vai para o Estado e mais 30% vai para o município, isso continuará sendo feito desta forma. O que você está fazendo é simplificando. Hoje, por exemplo, quando a gente paga o ISS, que é destinado ao município, todo ele já é arrecadado e vai direto para o município, da mesma forma que o IPVA, por exemplo, que é imposto sobre o veículo automotivo, vai para o governo estadual. Dependendo, então, se é a PEC 110 ou a PEC 45, ou vai ser o Estado ou vai ser a União que vai concentrar a arrecadação, mas repassará para cada um a sua respectiva cota parte. Ali, depois, seguindo, tá? Depois tem um erro aqui, não é a PEC 110, é a PEC 45. Como é que ela trata a questão da partilha da arrecadação, tá? No caso da PEC 45, esse imposto sobre bens e serviços seria criado, então, para facilitar a vida do contribuinte. Entretanto, internamente, o valor arrecadado seria dividido entre o Poder Federal, Estadual e Municipal. Quer dizer, ele, inclusive, coloca de forma mais simplificada o que eu acabei de dizer. E na PEC 110, eles fazem uma redação mais floreada, né?
mas que, em síntese, é isso que ela está tratando. É que na PEC 45 é o ente público federal que centraliza e distribui. Na PEC 110, ela é pelos estados, os estados que definem a distribuição, porque a princípio é o estado que que seria que controlaria, né, esse imposto, esse IBS. Depois, qual seria a vinculação, seguindo, tá, Hélia, a vinculação da arrecadação do IBS, tanto na PEC 110 como na PEC 45. Pode, inclusive, colocar, se der, colocar os dois na mesma tela, né? Porque aí já pode ir comparando. Hoje, a gente sabe que, eu já comentei com vocês, eu acho que foi no nosso segundo encontro, que quase todo o nosso orçamento ele está vinculado, né? Então, que é a vinculação que a gente chama de receita obrigatória, né? Despesa obrigatória, desculpe. Então, você tem uma parcela muito pequena que não está vinculado. Então, por exemplo, o PIS, PASEP, mas também o COFINS, contribuição sobre o líquido da empresa, tudo isso está vinculado à despesa, né? Basicamente a despesa com saúde, assim como tem outras vinculações também. Bom, a princípio, tanto na PEC 110 como na PEC 45, no caso da PEC 110, como é que ela trata essa questão da vinculação, né? Vinculação, por exemplo, da saúde, educação, fundos constitucionais. O que são os fundos constitucionais, pessoal? São as transferências constitucionais que são feitas para os estados e municípios, né? Seguro-desemprego, a transferência para o BNDES, né? Então, na 110, o produto da arrecadação do imposto é vinculado às despesas e aos fundos de acordo com o método fixado nas regras constitucionais propostas pela PEC, ou seja, mediante a aplicação de percentual sobre a arrecadação para definir a entrega direta de recursos. Então, por exemplo, se para os fundos constitucionais hoje vai 10% da arrecadação, então na PEC 110 está garantida que tudo que for arrecadado, 10% irá para os estados e municípios. Da mesma forma, se vai 5% para o seguro-desemprego, mais, sei lá, 10% para o BNDES, da mesma forma que o piso mínimo dos gastos de saúde e educação. Se o piso mínimo de saúde é 15%, o piso mínimo de educação é 18%, então, tudo que for arrecadado, o montante total, tem que garantir que 15% seja aplicado na saúde e 18% seja aplicado na educação. Claro que tem pressão para desvincular, né? Só que isso precisa de projeto de emenda constitucional para que se faça isso. Senão, tem que seguir as regras que estão previstas na Constituição. Na PEC 45, as destinações estão vinculadas às parcelas a partir de um conceito que chama de subalíquota de cada ente federativo, né? Então, eu não vou me deter muito aqui nesse tema, mas a ideia é o seguinte: o que são alíquotas singulares? São aquelas justamente que estão vinculadas, tá? E que tem destinação condicional obrigatória. É a mesma coisa que eu acabei de falar lá em cima, né? Então, vai sobrar muito pouco das receitas desvinculadas. Em síntese, todas as duas, a menos que haja proposta de emenda constitucional que desvincule as obrigações orçamentárias, independente quem está distribuindo, se é o Estado ou se é o governo federal, tem que se preservar que as alíquotas sejam distribuídas igualmente. Então, só reforçando essa ideia de que não é a introdução de um imposto único, que é o imposto sobre bens e serviços, gente, ela não altera a vinculação, a destinação, ela
apenas simplifica. Essa é uma ideia muito importante. Por isso que a gente questiona essas medidas provisórias, desculpe, essas emendas constitucionais, esses projetos de emendas constitucionais, porque eles objetivamente não alteram o caráter regressivo da nossa tributação no Brasil. E aí, segundo Hélio, lá na transição, tá? Transição do sistema de cobrança dos tributos. Todos dois, tanto o 110 como a PEC 45, a PEC 110 e a PEC 45, elas propõem um período de transição, tá? Algumas uma transição mais longa, outras uma transição mais curta, em que você vai implementando esse sistema de cobrança única, ao mesmo tempo em que você vai retirando, respectivamente, os tributos que estão sendo substituídos. Não vai ser feito isso de uma única vez, por exemplo, né? Para algumas propõem uma transição de 5 anos, outra de 10 anos, outra de 8 anos. Então, isso vai depender um pouco. Então, não vai ser assim, o projeto aprovou e imediatamente já vai, isso vai parar de fazer a cobrança em cascata e tudo vai estar lá no único valor lá na nota fiscal final quando a gente adquirir algum bem. Bom, e é importante o seguinte, tudo que for adquirido, que é o consumidor final, que vai, na verdade, estar lá exposto o valor que foi cobrado de imposto, o que vai favorecer é que nós vamos dizer, visualizar o valor, o total de imposto que nós pagamos, porque hoje a gente não consegue visualizar isso, né, pessoal? A gente não consegue, por quê? Porque como a cobrança é feita em cascata, cada etapa do processo produtivo, da comercialização tem embutido um valor do imposto, a gente só sabe que paga imposto, mas não sabe quanto. Então, a simplificação permite que tu enxergue, tu visualize ao final quanto efetivamente de imposto que foi incorporado em todo o processo até chegar ali nas tuas mãos, seja na compra de uma passagem aérea, seja na compra de um picolé na esquina, né, desde que não seja lá no trabalho informal, seja na compra de um pãozinho ou de 1 quilo de arroz ou de um automóvel, de um celular, enfim. Então, essa transição ela vai ocorrer, então passando o Hélio lá no final, estamos indo lá mais sobre o conceito de imposto seletivo, tá? Então, esse imposto seletivo é um imposto de índole, que eles chamam de arrecadatória, cobrado sobre operações como petróleo, seus derivados, combustíveis, lubrificante, qualquer gás natural, cigarro e outros produtos, por exemplo, do fumo, energia elétrica, serviços de telecomunicações. O que é? Ele pode ser seletivo, gente, porque significa que alguns pode ser zerado o imposto, outro pode ser reduzido e outros podem ser aumentados, né? Pode ser para poder desestimular o seu consumo, que é o caso de cigarro, é o caso de produtos de fumo, por exemplo. Não é o caso de energia, não é o caso de gás natural, tá? Que esses devem ser reduzidos. Então, a PEC 45 também trata desse imposto seletivo, né, que eles chamam de imposto de índole extrafiscal. Mas a ideia é a mesma em relação O que seria índole extrafiscal? Que, assim, ele seria cobrar só sobre determinados bens e serviços, né? Então, no caso, com o objetivo esse de desestimular o consumo. Então, por isso que ele é índole extrafiscal. Por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, é quase que de natureza, quase uma discussão moral, né?
Por que desestimular o consumo de cigarro e de bebida? Por quê? Porque isso causa um mal à saúde, né? Mas tem algumas pessoas que vão achar que não, que muito pelo contrário. Elas se sentem melhor, elas têm um nível de qualidade de vida, de bem-estar melhor, porque elas têm a possibilidade de ter acesso ao consumo de bebidas e de fumo, porque isso não é um problema para ela. Então, por isso que é de índole extra fiscal, né? Ou tem esse nome aí que a gente chama ali de imposto seletivo, tá? Então, esse quase que um julgamento de valor, né? Aí, além, então, desse rearranjo da tributação sobre bens e serviços, a PEC 110, ela contempla outras matérias que não estão previstas na PEC 45, né? Só vou falar rapidamente. É a extinção da contribuição sobre o lucro líquido das empresas, sendo sua base incorporada no imposto de renda da pessoa jurídica. Ela também prevê a transferência de imposto sobre transmissão, causa-morte e doação, de competência estadual e federal, para ser integralmente destinado o valor disso aos municípios, tá? Porque hoje não é assim, ela é competência estadual e federal. Ela também propõe a ampliação da base de incidência de imposto sobre propriedade de veículo automotor, né, o IPVA, para incluir aeronaves e embarcações, com arrecadação integralmente destinada ao município, porque o IPVA hoje não prevê, né, não inclui aeronaves e embarcações. Ela autoriza também a criação de um adicional para financiar a Previdência Social. Ela cria fundos estadual e municipal para reduzir a disparidade da receita per capita entre estado e município, com recurso destinado à infraestrutura. Então, enfim, são esses os aspectos que a 45 trata e que a 110 trata e que não estão previstas na 45. E, por final, aqui, a PEC 128, o que ela promove? Ela promove mudanças no sistema tributário com o objetivo de reduzir a participação do imposto sobre consumo e aumentar a tributação sobre renda, tá? O texto também cria um imposto sobre movimentação financeira, nos moldes da antiga CPMF, que foi extinta em 2007, mas propõe outras regras e um novo objetivo. Então, esse IMF, ele seria usado para compensar a redução da contribuição previdenciária das empresas, tá? Então, essa proposta da PEC 128, ela está em tramitação na Câmara, tá? O projeto prioriza também a carga tributária sobre o dia a dia dos cidadãos e mantém prerrogativas tributárias de estados e municípios. Então, entre as mudanças, além do tributo sobre movimentação financeira, estaria também a manutenção do imposto sobre produtos industrializados, IPI, que é extinta na PEC 45, e cria um IVA dual, com desmembramento do imposto em 2 tributos, um federal e outro para os estados e municípios, tá? A proposta, aí tem uma proposta também que determina que o IPI incidiria apenas para desestimular o consumo de produtos que trazem riscos à saúde e à segurança pública, mas manteria no caso da Zona Franca, tá? Então, ali também, seguindo, tá, Hélio? Lá na penúltima, né? Transparência também propõe uma tributação pelo imposto de renda dos lucros e dividendos recebidos pelos sócios e acionistas das empresas. Aquele que a gente comentou que por lei deixou de ser cobrado a partir de 96. A lei é de 95, mas ele deixou de ser cobrado a partir de 96. Então, por essa PEC, os dividendos, né, e os lucros pagariam uma alíquota de 4% exclusivamente na fonte, né? Mas a cobrança ocorreria independente da forma de tributação da tributação da empresa. Se é lucro real, presumido, arbitrado, enfim. Bom, então,
essas são basicamente, então, as três propostas, tá? Vocês perceberam que a PEC 128 é o que um pouco avança nessa coisa de uma tributação que olha mais do ponto de vista da renda, tá? Mas a 110 e a 45 só simplificam. E aí eu acho que na sexta-feira, aí o Fanhani vai poder, acho que, explorar melhor esses aspectos aí dessas propostas e certamente ele vai dedicar a fala ao que seria de fato uma proposta justa, né? Uma proposta necessária para combater a regressividade. Obrigada, Hélio. Opa, eu fui falar aqui, não consegui usar o... Tá com retorno aí? Eu tô com retorno aqui. Sim, tô te escutando. É. Mas eu tô sentindo um retorno seu aí. Tem um retorno seu aí? Você tá com alguma coisa ligada? A princípio, não. Não, agora acabou. O retorno acabou. É assim mesmo. Tem umas coisas que acabam do nada, assim. Vamos aqui voltar no que você falou, porque eu não quis te interromper, porque nós tratamos de 3 PECs, não foi? A PEC 128, a PEC, deixa eu ver aqui, 110 e a PEC 45. Isso. Assim, a diferença da PEC 45 e da PEC, a PEC 110 e a PEC 45 é quem pega o tributo, se é o Estado ou se é a União. Isso. Na verdade, para distribuir, né? Porque ela preserva que todos vão receber as suas cotas parte de acordo com como funciona hoje. E tem diferença, Mari, de ser o Estado ou a União pegar, ou tem aí algum... Eu não consigo também ter, assim, uma clareza sobre se o Estado ou a União, ou se a União, né, ou o Estado, isso representaria alguma... Não teria mudança do ponto de vista da distribuição, né? Então, não saberia mesmo assim avaliar. Eu acho que aí precisaria de um especialista mesmo em receita, sei lá, talvez. Bom, teria que ter o repasse de qualquer jeito, né? Tem uma Claro, lei, tem que ter o repasse de qualquer jeito. claro, ninguém vai reter, porque muito. As duas PECs, elas são muito claras nesse sentido, elas propõem simplificar. Elas não estão propondo nenhuma alteração do ponto de vista... Não é uma reforma, é uma simplificação. Não, exatamente isso. Então, não, mantém as vinculações, porque para tu alterar a vinculação tu tem que ter uma outra PEC, mantém o que é destinado a cada ente, né, federativo. Então, desse ponto de vista, não tem... Ela que proporciona, né? Quer dizer, ou seja, para as empresas, né? Isso é uma coisa que a gente precisa também estudar melhor, porque como tu não tem um efeito cumulativo, a rigor, tu deveria lá no final, se tu vai concentrar tudo num imposto só, tu deveria ter algum tipo de impacto disso, por exemplo, no produto final. Né? Porque, afinal de contas, uma coisa é, por exemplo, eu produzo algodão, aí tá, eu pago todos os impostos referentes a isso. Aí eu incluo esses impostos no produto e vou lá e vou vender para uma indústria de moagem. Aí ela já comprou com valor que está tudo incorporado, esses impostos, e aí lá tem a parte dela. Então, tem que ver também como isso talvez
a gente precisaria consultar um especialista, né, na área para nos dizer se esses projetos podem ter impacto do ponto de Uhum, vista do produto final, né? uhum. Mas, Os outros, ô Mari, naquela questão dos números de tributos substituído pelo IPCE, que você falou aqui, a PEC 110 ela substitui os tributos do IPI, IOF, PIS, PIS/PASEP, CONFINS, CID, combustíveis, salário, educação, ICM e ISS. Enquanto a PEC 45, só o IPI, PIS, CONFINS, ICMS e ISS. isso, Para transformar em um imposto só. exato, exato. Agora, isso significa que, assim, se ela só está substituindo 5 tributos, e a PEC está substituindo 9 9. tributos, você tem uma diferença de 4. Ali no Isso. caso seria salário, educação, o CID, né? CID, né? CID É, combustíveis, e o o PASEP, IOF, o IOF e PASEP. E o PIS/PASEP. PIS/PASEP. tá certo. Então, aí o que, que ela tá sugerindo? Que esses outros, no caso da PEC 45, são todos tributos federais, né? Uhum. Ela está propondo que esses continuariam sendo provavelmente arrecadados da mesma forma como é realizado hoje, porque o salário e educação em folha de pagamento, né? O CID sobre os combustíveis, Combustíveis. teria, no caso o IOF sobre operações financeiras, né? Uhum. Teria, e o PASEP, que é também sobre folha, né? Sobre folha. É, esses Mas, é, manteriam. mas aí eles entram para dentro de outros, como é que é? Porque se ele não está fazendo, Não, não, eu acho que não. A extingue. proposta não seria extinguir eles, manteria eles. E Uhum. só simplifica, no caso da PEC 45, simplifica apenas os 5, né? Só O IPI, simplifica. o PIS e o COFINS. Talvez aí teria que analisar qual a motivação do quem Uhum. apresentou a PEC 45, por que que eles não incluíram Os- os outros 4 tributos, né? Deve ter algum estudo técnico Uhum. deles, né, para justificar essa medida, né? No caso, porque o IOF, você tem que ver como é que isso se operacionaliza. Claro, porque na verdade, assim, cada produto e serviço ele tem uma carga tributária correspondente, né? Então, Uhum. ele vai se ajustar, né? Então, quando se eu compro 1 quilo de arroz, ou se eu compro um celular, ou se eu faço, sei lá, uma operação, outra de câmbio, ou recebo dinheiro de fora, isso corresponde a diferentes incidências, né? Então, a verdade é isso, porque assim, fundamentalmente ele não está, nenhuma das duas propostas Tá mudando nada, né? tá mudando nada, Alterando nada. exatamente. É isso, está Uhum. simplificando, Essa facilitando, é a proposta do governo. A proposta é 2019, é a isso. proposta da base do governo essa. Não, elas são de autoria de deputados, É, né? de deputados. Sim, sim. Uhum. Elas têm a autoria de deputados. Mas que o governo apoia. Sim, sim, Tá. porque É quando a ele gente tá fala que é de autoria do governo, é porque o governo apoia, né? Ou manda o claro, projeto via qualquer deputado para o claro, Congresso. claro. E a 128, ela tem já. É a proposta que já vai, que tem alteração. Aquilo que você falou nas aulas anteriores. É imposto sobre grande fortuna, sobre transferência, lucro líquido presumido. Apesar de ter sido uma aula difícil, mas deu para entender. Exatamente, Uhum. exatamente. Ali ela tenta, né? Bom, se eu não me engano,
deputado, eu não me lembro se é um deputado ou uma deputada, mas acho que é um deputado que propõe essa PEC, se eu não me engano, é do DEM ou do Uhum. MDB, não tenho certeza. Mas ela já propõe um pouco mais de olhar um pouco mais essas coisas das distorções tributárias, né? Porque na verdade ela está incidindo sobre o imposto sobre o imposto direto. Porque qual é a questão? Essas duas PECs, a 110 e a 45, elas não mexem nos impostos diretos, elas só mexem nos impostos indiretos, né? Ela não mexe no imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, ela não mexe no imposto de renda que tributa trabalho e capital, Uhum. que é o grande problema que nós temos, né? Que a gente vem falando há 2 semanas, né, agora já no nosso quarto encontro, que todo o problema central no Brasil é justamente a carga tributária indireta, que é muito alta, que nessas Uhum. projetos de emenda constitucional se mantém inalterado, e o problema dos impostos diretos, né? E nenhuma dos dois projetos mexe nos impostos diretos, só mexe nos impostos indiretos. Mexe substancialmente em alguma coisa, né? Mexe Que no é sentido de simplificar, simplificar, mas né? não altera a carga, claro. Uhum. Ô Mari, foi, apesar de ter sido denso, o que nós vamos fazer, Mari? Todo final de semana a gente vai reprisar o mini curso Tá, para que as pessoas vão, porque as indicações de leitura que você deixou, nós criamos um QR Code, e tá, aí a pessoa só aproxima o celular, ela pega já, vai tá, direto nas indicações que você deixou. claro. Aqui eu testei todos eles, estão funcionando. Tá, E, ótimo. Não, e não, pode falar. Hélio, assim, e para quem está nos acompanhando, né? Se é que já são 10 horas da noite, né? Aí, eu acho que é importante, assim, entender, porque eu imagino que a maior parte das pessoas, a maioria das pessoas nem tinha ideia de que tinha projeto em discussão, o que que Exato. trata esses projetos que estão lá, sobre reforma tributária. Então, eu acho que pelo menos essa noção Uhum. geral, ela é muito importante. Agora, a questão tributária é uma questão muito complexa, ela tem milhares de leis que regulamentam cada aspecto. Então, só um tributarista ou um auditor Que não dá, aí não dá, Mari, Receita não dá, Federal não dá. para poder, digamos que, falar com muita propriedade, sou um grande especialista, né? Porque são muitos detalhes. Agora, se ao menos a nossa, vamos dizer, encontro de hoje ajudou a compreender um pouco o geral, né, a árvore, os galhos depois a gente vai, vamos dizer, se buscando, né, informação, lendo, se aprofundando, né? Ô Acho que a Mari, ideia geral foi dada. eu acho que não, isso é fundamental, sabe por quê? Porque esse que é o debate que interessa para o capitalista. Não, vai interessar o quê? Vai discutir o quê? Quer discutir tributo, quer discutir aonde tem taxação, aonde pega e aonde pega, na verdade. E eu acho que nós temos na formação geral, não específica, como você está colocando, nós não temos as noções disso. Isso aqui podia ser dado numa noção geral, de alguma aula de, sabe, de conhecendo o mundo que você vive, sei lá, o nome que você dê. Mas você precisa ter noção disso, porque esse debate é o debate que eles sabem travar muito bem. Né? Tá? E pelo amor de Deus, pegar um cara contábil para explicar um negócio desse, acabou o mundo, porque isso. Se a coisa é difícil, ia ficar muito mais difícil ainda. Ah, Eu não, acho. é incompreensível. Não, mas não tem dúvida. Eu lembro, e você sabe disso. Eu lembro de um debate que eu estava lá em Campinas, que o Valdir Quadros, que adora número da PNAD, enfim, de todos os números que ele tem, ele começou a falar em números depois do almoço no seminário.
O João Manuel olhou para ele e falou assim, ô Valdir, pode parar. Eu não estou aguentando mais. Né? Tamanha dificuldade quando você começa a entrar em detalhe, em números que vão confirmando e vão mostrando como é que Aham, é essa coisa toda. Ela é isso. difícil. Essa matéria é muito difícil. E eu acho que por isso que assim, falta gente para querer discutir, explicar como você fez aqui com a gente, trouxe. Nós vamos reprisar essa live. Ela tá no YouTube para a gente poder sempre. Eu acho que ficou legal o jeito que a gente montou, deu para as pessoas acompanharem, tá aqui. Você pode ir, voltar, pode ver com calma. Ah, E pegar, porque isso é uma noção básica mesmo, né? É uma claro. noção básica. E sexta-feira a gente faz o fechamento com o que tem de propósito, que está pensando o pessoal mais progressista com relação a uma tributação mais justa, né? Uma tributação mais humana, mais Claro, civilizatória, digamos assim, do que essa claro. aberração que nós temos hoje, que está. Foi importante, Mari, que você Sim, demonstrou que quase 50% da carga tributária está em cima do consumo, isso, né? E exatamente. fora o que vem da folha de pagamento que você vai assumir. O PIB está quanto, Mari? Está uns 3 trilhões já? Do ano Não, passado foi quanto? não, não, o PIB já é quase 6 trilhões. 6 trilhões? Nossa, faz tempo que eu não Sim, vejo. sim. Sim, a dívida pública mobiliária federal está 4 trilhões. 4 trilhões. Sim. Desses 6 O trilhões, orçamento, o orçamento que é em torno de 3 o trilhões. orçamento, né? Isso. Desses 3, o orçamento em cima de 3 trilhões, os trabalhadores, dos trabalhadores não, a pergunta está errada. O consumo contribui com quase 50%. Exatamente. E desses 50% que nós contribuímos, em torno de 1,5 trilhão, Exatamente. uma parte vai para Exatamente. pagar a dívida pública. Exatamente. Em torno de 1,5 trilhão é basicamente imposto sobre consumo. Isso mesmo, é 49,5, né? A Você falou. nossa, o nosso Mas percentual. Isso. dá para somar aquilo que vai também de INSS, Mari, também, na folha de pagamento, isso aumenta. Não, 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 isso Os está outros incluído. 50% quem é que paga? Sobre os 50%. Não, é o imposto sobre consumo. Então, é isso, é tudo que está embutido nos produtos e serviços. No caso, o INSS Não, não não está está, né? embutido. Mas eu estou Isso. falando, você falou que 50% é, do orçamento é composto por consumo. Mais ou Isso, menos, quase. isso, Quase isso. 50%. Isso. E os outros restantes? Quem é Claro, que? claro, aí é o imposto direto, né? Que é o imposto de renda, imposto de renda pessoa física, imposto de renda pessoa jurídica, imposto sobre patrimônio, contribuições, né? Taxas. Aí é o que, vamos dizer, é o que completa o orçamento 100%, que são Mas os a, outros mas a 100%. maior parte dele está sendo paga pelo conjunto maior da sociedade, né? Que quando Isso, você. Aí o exatamente. ICMS, que é uma taxa que você falou, né? Não é um imposto, né? ICMS, desculpa, o O, IPVA. O o IP, IPVA não, o IPVA é um o imposto. IPVA É um é o imposto. imposto para quem tem, é claro, porque só paga quem tem Automóvel. veículo, né? Isso, então ele, assim como a taxa de lixo, por exemplo, que seria a rigor para quem utiliza o serviço, O IPTU entrou nisso também, Maria? A gente não. taxa de esgoto, taxa de água, também tudo Taxa isso de compõe. água. Então, né? É. Uhum. Então, Isso para não quem. tá, isso não está sobre o consumo, isso está em cima de uma outra base, que vai compor o Claro, da orçamento. base, porque sobre consumo todos pagam indistintamente, né? Então, Mário, eu vou deixar você ir jantar porque você não jantou. E tá. eu, e eu tô sentado aqui há 3 horas nessa cadeira. Mas eu tenho que fazer uma pergunta porque ainda aqui, ó, a miúda manda aqui, ficou show, parabéns, o tema é complexo, mas precisamos ter uma noção, obrigado. Miúda, presidente do sindicato do Sintraenfa. A Débora, ótima aula diante de uma matéria complexa que estamos vivendo. Bom,
que eu quero te perguntar é o seguinte, eu queria, a pergunta que eu estou tentando formular e estou tentando um caminho, parece que não está bem, tá sendo bem sucedido, é a seguinte, você pegar um cidadão comum, acho que a palavra não é essa também, mas pegar um cidadão, esse da classe média, que tem um Uhum. automóvel, que tem um imóvel, que é assalariado, é, esse perfil de pessoa, ele contribui, porque aí não é só os 50%. Quer dizer, ele contribui 50%, mas ele tem o carro que ele paga IPVA, ele tem a casa que ele paga IPTU, que ele tem, enfim, ele não acaba contribuindo mais do que 50%, que é só sobre o consumo? Não, é que assim, Hélio, não dá para fazer essa conta, porque assim, Ah, não dá. A gente está falando do orçamento público, da carga tributária, uhum, porque é a soma. Então, por exemplo, depende do produto que a pessoa está consumindo, tu vai ter uma carga tributária X ou Y, né? Então, por isso a gente costuma comparar pessoas com diferentes rendas e que consomem determinados produtos ou serviços que são muito semelhantes, né? Aquela pessoa que tem uma renda mais elevada paga o mesmo imposto que aquela pessoa que tem uma renda de um salário mínimo, por exemplo, né? Mas para que a gente chegue a esse grau de rigor, assim, eu tenho um salário de 10 mil reais e eu pago, se eu considerar, eu pago 50%, 5 mil de imposto. Eu não me arriscaria a, a fazer uma fala dessa se eu, pelo menos, não olhasse, né? Aí, bom, tudo bem. Aí eu quero ver quanto que ele paga de imposto de renda, tá? Aí ele paga um tanto de imposto de renda. Aí ele tem carro, ele paga o IPVA, mas ele também tem casa própria, ele paga o IPTU, mas aí ele também tem uma taxa de lixo. Aí ele também ele consome embutido nesses produtos tem tanto de imposto, óbvio, né? Isso não uhum. dá para fazer estimativas, mas eu um pouco, eu tentei encontrar um Tá dando uma travadinha, Mari. buscando, Tá dando uma tá? Eu travadinha. tentei buscar um exemplo que buscasse aproximar disso Hum, que tu está buscando, né? Imagina até que deve ter, mas às vezes o ideal mesmo é pegar um cidadão, né? Olhar todas as suas contas, olhar qual é o salário dele ou dela e fazer, né? Os cálculos, olhar um pouco o que é o orçamento. Eu acredito, eu posso até dar uma olhada e depois a gente pode até falar disso em algum outro momento, porque tem uma pesquisa que é a POF, né? Que é a pesquisa do orçamento familiar, que foi, a última agora é recente, a última foi feita recentemente e ela atualiza um pouco o que é os gastos da família, que isso é muito importante para, inclusive, isso ajuda a definir, por exemplo, os índices nacionais de preço ao consumidor, calcular as médias ponderadas, né, de uhum. cada produto, com base na POF. Eu vou fazer uma consulta na POF, mas eu acredito que lá deve ter o dado de imposto, de tributação, tá? No orçamento familiar. Uhum. Aparece. Aí a Mas gente numa pode das voltar. tabelas que você mostrou aqui, Mari, você deu, não desse jeito, mas eu lembro que teve algumas coisas que teve separado, a gente conseguiu ver algumas coisas Essa foi a assim, primeira. que né, só para tentar, porque senão parece que quem é que paga a outra metade? Ela está embutido dentro de uma outra série de serviços, como você falou,
Bens e Claro, serviços, né? isso, Ah, isso. não, beleza. Só uma pergunta agora para agora eu vou te liberar, a última. Você viu que eu já estou interessado, né? Eu acho que o nosso público não está perguntando nada, é só vocês. Você está. Não, tá aqui o pessoal tá, o pessoal tá falando que tá muito bacana. É, a nossa a nossa assistente de palco fugiu. Nossa assistente de palco deu lia, foi pro boteco, saiu do isolamento Não, social. não, é que às vezes ela fala que a conexão cai. É, mas, ô Mari, só uma coisa, quando você trata da conta de água, da conta de luz, ela tá vindo para essa conta do consumo, como é que é? Ela vem na conta do consumo também? Porque ela paga ali os produtos. Claro, claro, Vem pro claro. consumo, né? Tá. ICMS, PI, ICMS, exatamente. PI, tá bom. Claro, claro, está tudo Uhum, imposto direto, é a tributação sobre consumo. tá certo. E a tributação, e imposto direto aí é tributação sobre renda e patrimônio. Ó, E a renda pode ser renda do capital como renda do trabalho. só para você não achar que eu tava te sacaneando e te prendendo, Aham. o Otávio aqui, o João Araruna, a Edith Paz, a Assunção, a Débora, falou muito aqui, tá? Gostou muito. O Francisco, a Solange, a Viviane, a Jordana, o Paulo, a Edna, a Vanessa, o Amauri Silva, que é do Sindicato dos Bancários. Ah, vai ser candidato a vereador lá em Budas Artes. Boa sorte. A Juliana Acioli, a Maria Aparecida Neri, a Lenilda, deixa eu ver quem mais estava aqui. A Mari também estava aqui, o Henrique, a Valquíria, e aí começou a Débora, a Solange, começou a falar que a Solange fala aqui, ó, vou te ler aqui para você ver que eu não tô te prendendo à toa. Maria Aparecida Néria, miúda, ficou show, parabéns, o tema é complexo, mas precisamos ter uma noção. É isso que é legal, viu, Maria? As pessoas saíram com uma noção daquilo que você falou, do que como é a tributação, não aqueles detalhamentos da aula passada, foi difícil, hein? A aula passada foi duro o negócio, foi difícil. A Débora, ótima aula diante de uma matéria complexa. A Solange fala, ótimo curso, tema complexo, mas deu para ter uma noção de como é pago os impostos no Brasil e de maneira desigual. Atingimos o objetivo, Mari. Você acha que não? É isso, né? É isso Bom, aí. Mari, muito obrigado, valeu Tá. mesmo, foi bacana. Legal você ter topado esse desafio de fazer um curso como esse, de dialogar com essas pessoas. E aí a gente vai, na medida do possível, inventando e se reinventando e ter pessoas como você, do seu gabarito, da sua competência e da sua coragem de fazer coisas novas, né? Porque não adianta. E Eu estava fazer o falando mesmo, né? eu estava falando com uma pessoa, um grande professor ali de São Carlos, um grande conhecedor do sistema militar do Brasil, e eu queria fazer uma live com ele. Ele falou, não, eu não posso porque eu tenho que fazer isso, eu não quero. Falei, bom, se o conhecimento serve para ficar dentro da universidade, não é esse Claro. conhecimento que a gente está afim. A gente quer que ele venha para dentro da sociedade e nos ajude a fazer a reflexão sobre ele. Esse é um trabalho que você faz há muito tempo. Parabéns por ele e Claro. tamo junto. Eu acho que assim, uma boa. Acho que poderíamos, inclusive, outros temas que as pessoas gostariam de aprofundar. Talvez não precise ser 2 vezes por semana, pode ser uma vez por semana, se para não cansar muito, né? Mas Uhum. de repente podemos abrir a possibilidade assim de